Passe envolvendo o valor da tarifa de Itaipu. O governo federal está ameaçando romper o contrato com o Paraguai, que obriga o Brasil a comprar energia elétrica que sobra lá do país. Já que esse compromisso brasileiro ele não está expresso no corpo do tratado, e sim em uma nota reversal que, de acordo com o governo brasileiro, é passível de revisão. Então, as autoridades brasileiras argumentam que a tarifa deve permanecer mais baixa após o fim do pagamento da dívida pela construção da usina, o que ocorreu no fim de 2023. Como é que vocês veem, então, essa possibilidade do governo de reverter essa situação e romper esse contrato com o Paraguai que obriga a comprar o restante da energia? Até porque há o interesse do Paraguai também de poder fazer negócio com outros clientes, digamos assim, entre aspas, não é, Luiz Felipe Dávila? Desculpa. É verdade. Bom, vamos olhar esse problema também sob duas óticas. Primeiro, está certo o governo Lula. Precisa reduzir, não pode deixar subir o preço dessa tarifa. Por quê? Porque acabou o investimento. Se acabou o investimento, qual é a desculpa para aumentar o preço da tarifa? É óbvio que tem que cair o preço da tarifa. Aliás, o governo Bolsonaro já havia deixado claro que queria reduzir essa tarifa para R$ 12,00 o megawatt-hora. O Lula já está dando uma colher de chá e negociando a R$ 16,00 a megawatt-hora. Então, você já tem ali uma gordurinha nessa história. Então, o que tem que fazer? E segundo, que isso é importante para ser repassado para o consumidor brasileiro. Só que tem que fazer ajudar o preço da energia a cair aqui, tá certo? Não é para usar para obra política, fazer agenda política, não. Tem que repassar 100% da queda do preço da energia de Itaipu para o consumidor final brasileiro. Não é para ficar represando essa margenzinha, né, o segredo de 12 para 16, para fazer caixinha para alguma graça lá no Paraná. Afinal de contas, né, o presidente de Itaipu, indicado pela Gleisi Hoffmann, tá ali, vai ver que tem um interesse no Paraná, lá e tal. Então, assim, isso é importante. Segundo ponto. Como é que o governo pode dar uma saída honrosa para o Paraguai? Que essa é outra coisa importante. Numa negociação diplomática, na hora que você está apertando o Paraguai para que você não vai aumentar, o presidente não pode chegar para a sua base e falar: olha, desculpa, perdemos lá no Brasil, não vou conseguir nada, e não vai. Isso não, tem que dar uma saída honrosa para ele. Qual é a saída honrosa que pode ser dada ao Paraguai? Paraguai, nós vamos manter a energia nos R$ 16,00 o megawatt-hora aqui, então não tem aumento, porque o investimento acabou, mas o excedente você pode vender no Mercado Livre, inclusive no Brasil. E o Mercado Livre no Brasil é o Mercado Livre. O preço vai subir, descer e tal, mas o governo do Paraguai pode tirar essa diferença. Então, podemos sugerir ao Paraguai que pode usar o nosso Mercado Livre para vender o excedente, mas nós manteríamos a venda do megawatt-hora em R$ 16,00. Como é que você analisa, Gustavo Segré? Tem uma situação em função de que produto estamos falando. Não estamos falando de tomate, em que a gente vai numa feira, compra de um ou compra do outro. Você tem a geração de energia e a distribuição de energia. No caso particular de Itaipu, também não estamos falando de uma energia que pode ser vendida, por exemplo, para a Espanha. Tem que ser vendida localmente, regionalmente. E aí, a circunstância, me parece, que habilita uma análise diferenciada. Por quê? Terminou o prazo venceu. Ok, com certeza, num contrato que tem 50 anos, deve ter alguma cláusula em que não seja obrigado o Brasil a pagar o que o Paraguai quer, mas o Paraguai também não é obrigado a vender no preço que o Brasil quer comprar. Então, nessa situação de conjuntura, você pode ter Chile, pode ter Argentina, pode ter Bolívia, que possa querer comprar parte dessa energia. Ou apelar à distribuição para grandes players consumidores, como muito bem menciona a Dávila, que queiram comprar do Mercado Livre. E esse mercado está regulado pela oferta e a procura. Então, o Paraguai tem um excedente de energia porque ele consome mais ou menos 9% da energia gerada pelo Itaipu. O resto ele poderia vender. E ele está querendo aumentar aí quase R$6,00 no valor da tarifa. Então, mas a dúvida é por quê? O que mudou? Se mudou o preço da energia, vale o argumento do Paraguai. $6, perdão, então, quase $6. Vale o argumento do Paraguai. Por quê? Porque aumentou. Tá bom. Aumentou o custo, é outra possibilidade. Aumentou a demanda, então está tendo mais demanda, o preço aumenta. Mas se é porque, como venceu o prazo, eu quero cobrar mais, estou te retalhando, e aí o Brasil pagaria por trouxa, porque ele colocou o dinheiro de 50 anos, financiou a obra,
comprou o excedente do Paraguai e agora que está tudo pago, o Paraguai diz, agora vou cobrar mais caro, porque você foi um trouxa que você bancou uma usina no meu território e eu estou então te pegando. E a gente acompanhou até essas imagens que foram de dias atrás, né, do presidente da República. Eu acho que tem aí para rodar para nossa audiência. E para quem nos ouve, eu vou contando para vocês. Recentemente, o presidente da República encontrou o presidente paraguaio Santiago Peña para falar sobre essa questão envolvendo, então, a tarifa de energia elétrica aqui no Brasil. Lá, os dois reunidos lá em Brasília, se elogiaram, né, falaram bem do governo um do outro, declararam apoio e respeito um pelo outro, mas não definiram coisa nenhuma, não falaram nada sobre tarifa, nem o que iria acontecer. Foi praticamente uma reunião para marcar uma reunião futura, né? É aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, mas enfim, isso é importante porque, claro, esse encontro de presidentes de países vizinhos. Agora, Fábio Piperno, o que você acha que pode render nessa próxima reunião que vai acontecer e como que deve ser o desfecho envolvendo dinheiro, né? Porque a gente está falando aí de quase $6 que o Paraguai quer a mais por quilowatt-hora para o Brasil nessa tarifa. Lembrando que esses $6 a mais, eles equivalem a quase 40% de reajuste, é muita coisa. Esse contrato, ele é muito engessado. Eu até fui procurar ler aí outro dia, porque uma telespectadora me mandou uma mensagem, porque eu disse que o Paraguai poderia vender o excedente a partir de agora. E ela me advertiu que não e tal, porque não há nenhuma cláusula que estabeleça isso. E, de fato, não tem. O que tem é uma possibilidade de que eles negociem e aí tomem qualquer tipo de decisão. Ou seja, o Brasil, inclusive, liberar o Paraguai para quem ele entenda que seja melhor vender esse excedente. Então, veja, a tal da cláusula 13 e o anexo C. É aí onde pega. Então, estabelece o prazo, o que é de cada um, mas em momento algum diz aí o seguinte, bom, terminado aí esse prazo de 50 anos, o Paraguai pode sair vendendo energia por aí. Não tem isso. O contrato amarra um com o outro. Então, em relação ao que o Dávila falou de uma saída honrosa, talvez o que o Brasil possa fazer seja exatamente isso, liberar o Paraguai, tanto para vender para o mercado livre brasileiro, como aqui para a vizinhança. Porque hoje o texto impede que o Paraguai faça isso. O que foi, secretário? Isso é maravilhoso, eu concordo com o Piperno. A pergunta é, de quem vai comprar o Brasil energia? Da onde que vai trazer? Não, Aí que está a situação, porque o Brasil precisa dessa energia. Dele, de Itaipu ou de qualquer outro lugar, mas precisa de energia. Sim, mas é que aí aconteceram duas mudanças importantes. Primeiro, que o Brasil tem a cota dele de energia dentro de Itaipu. Segundo, que hoje nós já temos mais de uma Itaipu gerando só de solar. Sim. E ainda temos mais um excedente de eólica. Então, assim, tem mais biomassa. Quer dizer, a matriz energética brasileira mudou demais nesses últimos 50 anos. E, felizmente, nós dependemos muito menos de hidrelétrica e, portanto, de Itaipu. Então, não é que o Brasil está na mão, se não pegar a parte dele e comprar um restinho lá do Paraguai. Então, o que eu acho que o acordo precisa ser desenhado dessa forma. Mas eu queria voltar uma coisa interessante. O Lula estava bravo com o seu governo, principalmente com o ministro de Minas e Energia, que deixou na bomba essa história de Itaipu com ele e com o Peña. Quer dizer, e aí que você veja a incompetência do governo. Como é que deixa o presidente do Brasil conversar com o presidente do Uruguai numa coletiva no Brasil sem ter amarrado antes todas essas coisas que a gente está conversando aqui? É uma incompetência gigantesca. Tinha que ter feito o contrário. Presidente, tudo certo, o Paraguai aceitou esses termos, agora você vai lá para tirar fotografia e um elogiar o outro. Agora, como é que você convoca uma reunião em Brasília, tem um encontro entre chefe de Estado, não está nada acertado atrás e deixa essa bomba agora explodir no colo do presidente da República? Fala, Piperno. Foi até um encontro simpático, um sorriu à vontade pro outro. Mas e o azedume que já está agora? Aí que tá o negócio, o azedume agora acerta agora. Mas o azedume é fruto de uma equipe incompetente que não resolveu isso antes de permitir que os dois presidentes almoçassem, chacoalhassem ali as mãos e celebrassem um acordo. Mas duvido que tenha outra reunião entre o presidente Lula e o presidente Peña
sem que seja já para definir, fechamos o acordo. Porque não faria sentido nenhum, né? Eles fazerem uma reunião, uma vergonha, dizerem que eles vão fazer uma segunda reunião com essa definição. Agora, ô Dávila, como o Segré tocou nesse ponto, mas o Brasil também é necessidade. A necessidade não seria por conta da mudança da matriz energética, mas existe algum tipo de relação política que possa azedar aí, a depender da decisão que o Brasil tomar ou não em relação a essa tarifa? E rapidamente, porque a gente vai para o break já. Não, com certeza. Se o Brasil chegar a falar assim, não aceito o aumento da energia e você pode vender onde você quiser, pronto, azedou a relação. Por isso que é importante... Mas aí o que caberia ao Brasil, então? Não, caberia tentar negociar abrir mesmo? esse mercado livre, que é gigantesco de energia no Brasil, para o Paraguai vender. E vai ser, eu garanto para o Paraguai que o preço médio vai ser muito maior do que ele renegociar a tarifa com o governo do Brasil. Mas, você concorda, Segré? Concordo, mas se não fosse que o Brasil precisa de parte, pelo menos, dessa energia, não teria nenhum sentido estar negociando. Fala, libera, não vou comprar nada, façam o que quiser com ela. Só um parênteses, o Brasil não precisa do gás da Bolívia, e agora está lá comprando gás da Bolívia, quando tem excesso de gás aqui, que a gente está reinjetando 70% do gás em posto de petróleo. Pessoal, eu vou